Bom, como nós começámos a falar a semana passada, nós estamos no mês do Natal e nós vamos continuar estas próximas semanas a falar sobre Natal, né? A semana passada nós vimos como realmente a gente deve celebrar o Natal. Nós vemos que o Natal hoje, pelo mundo fora, ele é um negócio, ele é uma forma de as pessoas se realizarem, não é? É nesta época que todo mundo gasta muito mais, às vezes até mais do que aquilo que as pessoas podem. É nesta época que muitas vezes as pessoas se endividam, não é? E eu creio que nós precisamos celebrar o Natal na essência, que é colocar Jesus no meio desta época tão especial para nós. Amém? Hoje nós vemos as lojas cheias de pessoas a comprar presentes, os shoppings estão decorados, os shoppings são cheios de pessoas, né? Se nós formos no shopping no final de semana, então, a gente consegue encontrar muitas pessoas. Às vezes, quando eu vou lá em Atlone, eu encontro muitas pessoas que eu já não vi há muito tempo, porque as pessoas gostam de ir para o shopping e algumas vão para comprar, outras vão só para passear, mas uma coisa é certa, nesta época do Natal, a maior parte das pessoas ela tem o seu coração virado para comprar, para dar e tudo isso. E eu quero falar algo sobre isso mesmo. Como nós nos preparamos para o Natal? Nós vemos as lojas decoradas, nós vemos as casas, né? Hoje nós vemos, por exemplo, que existem muitas pessoas que nesta época do ano elas fazem aquela limpeza muito profunda, né? Principalmente os irlandeses, eles gostam, uma vez por ano, eles tiram tudo aquilo que é velho, trocam lençóis, eles trocam toalhas, eles trocam tudo, pintam casa, fazem aquela limpeza, porque eles acham que nessa época do ano existe algo diferente, né? Muitas vezes nós tiramos aquela toalha que nós guardamos lá o ano inteiro, nós guardamos aquelas louças que nós não usamos o ano inteiro e nós vamos usá-las só na época do Natal, porque nós achamos que essa é uma época especial. E, na verdade, é uma época especial, porque é a época que nós estamos a celebrar o nascimento do Messias, nós estamos a celebrar o nascimento do nosso Salvador. Amém, igreja? Então existe uma preparação, né? As pessoas, elas não chegam lá e chamam uma família, vamos lá para casa, vamos celebrar o jantar de Natal juntos. Não, existe uma preparação. Até o menu muda, vocês já repararam? A maior parte das pessoas, elas não comem peru assado o ano inteiro. Mas chega nesta época do ano, os perus é que pagam e todo mundo come peru. Até aqueles que não gostam, mas é tradição, né, haver um peru sobre a mesa. Em Portugal nós gostamos mais de bacalhau. Nunca entendi porquê, né? Mas em Portugal nós usamos muito bacalhau. É uma tradição lá, né? Tem aqui algumas pessoas que, como nós, já viveram em Portugal e sabem o quanto é isso. Mas, verdadeiramente, como nós nos preparamos para o Natal? Nós falámos na semana passada que o Natal é Jesus. Então, se o Natal é Jesus, nós precisamos nos preparar para receber Jesus, que é o Natal. Mas como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa vida? Como é que nós nos preparamos para receber aquele que morreu por mim e que morreu por si? É de uma forma igual aos outros dias ou nós nos preparamos para o receber de uma forma especial? Nesse dia nós tiramos um momento realmente para nós dizermos assim: Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício. Hoje eu estou aqui, hoje eu tenho vida, hoje eu tenho salvação por causa de ti. Hoje eu tenho acesso a Deus o Pai por causa de ti. Muitas vezes nós nos esquecemos de dizer essas palavras. É algo que nós deveríamos dizer todos os dias, a toda a hora. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. Como está o nosso coração? A Bíblia diz em João 1, 12 e 13, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ao contrário daquilo que o mundo diz, todos nós somos criaturas criados por Deus à sua semelhança e imagem. Mas somente aqueles que o receberam no seu coração
Só aqueles que se rendem a Ele, esses podem dizer que são filhos de Deus. E existe uma grande diferença entre ser uma criatura e ser um filho de Deus. Amém, igreja? Eu quero falar alguns aspectos. Eu coloquei aqui uma autoanálise. Como nós nos devemos preparar para o Natal? Alguns pontos, tem muito mais, mas eu selecionei 3, para que nesta noite a gente possa pensar como está a nossa vida. Realmente, eu estou a fazer aquilo que Deus quer na minha vida? Eu estou a agradar? Eu estou a fazer aquilo que a palavra me ensina? Ou a palavra é só um utensílio que eu coloco lá, naquela mobília, muitas vezes aberto no Salmo 91, Salmo 23, né? Normalmente essas 2 páginas, elas até ficam meio amarelas, né? De tanto pó que elas apanham. Mas como está a nossa vida? E o primeiro ponto que eu quero falar é limpeza de coração. Talvez você diga assim, pastor, mas eu preciso limpar o meu coração. Talvez você precise limpar o seu coração. Da mesma forma que hoje nós somos bombardeados com toda a poluição, não é? Que nos rodeia, nós não podemos viver dentro de uma bolha. Nós estamos expostos a todo tipo de poluição, não é? Hoje nós vemos a água está contaminada, o ar está contaminado, os alimentos estão contaminados. Então existe uma certa de contaminação, de poluição, que ela vai chegando à nossa vida física, ao nosso corpo. Mas também existe a poluição espiritual, que muitas vezes é provocada por aspectos exteriores a nós, mas muitas vezes também é provocado por más decisões e por coisas que nós deveríamos fazer para nos livrarmos disso e não fazemos. Vamos ver alguns exemplos. A Bíblia diz em Mateus 5,8, diz assim, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quem quer ver a Deus aqui? Quem quer ver a Deus? Então, nós precisamos ser puros de coração. É um requisito. Não sou eu que estou a dizer, mas é a palavra de Deus. Se nós queremos ver a Deus, então o nosso coração tem que estar puro. Então, se o coração tem que estar puro, quer dizer que nós temos que trabalhar com esse objetivo. A palavra bem-aventurado, literalmente, ela quer dizer feliz no grego. Então, aqui o bem-aventurado que fala de felicidade. Pergunta assim, quem é que quer ser feliz aqui? Eu creio que todos nós queremos ser felizes. Mas para nós sermos felizes, nós precisamos de ter o quê? Um coração puro. Um coração sincero. Porque se nós tivermos um coração sincero, a primeira coisa que nós vamos aprender é que nós precisamos de reconhecer que nós pecamos e que nós precisamos de arrependimento. Se nós não tivermos um coração sincero, se nós não tivermos um coração quebrantado e que a gente entenda que só com Deus que nós vamos conseguir fazer isso, nós vamos viver uma vida de mentira. Nós vamos viver uma vida de engano. Mas continua mais, ele diz assim, a partir desta declaração de Jesus, vemos que os corações puros são aqueles que são felizes. Às vezes a gente pergunta assim, mas porquê é que fulano ele anda sempre tão triste? Porquê é que fulano anda sempre tão irritado? Mas ele é um filho de Deus, ele vai na igreja, ele faz isto, ele faz aquilo. Pois é. Mas a coisa mais importante na vida dele é o coração. Ele está poluído. Isto é a mesma coisa que nós temos um grande carro, uma máquina, não é? Uma BM, uma Mercedes, um Ferrari, não é? Ele está todo bonito por fora, as rodas brilham. Por dentro lá, um carrão. Mas o motor, o coração do carro, ele gripou, queimou, não é? E não dá mais nada. Muitas vezes, irmãos, nós estamos assim. O nosso coração está assim. E nós precisamos, irmãos, de olhar e dizer aqui, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus.
Nós temos que meditar nessa palavra. Se eu quero ver a Deus, se eu quero ver a sua glória, se eu quero ver realmente aquilo que Deus tem preparado para mim, eu tenho que, em primeiro lugar, olhar para mim e ver como está o meu coração. Então, para nós podermos celebrar o Natal, que é Jesus, nós podemos fazer uma sondagem. Espírito Santo, sonda o meu coração. Me mostra quais são as áreas que eu preciso mudar. Me mostra quais são as áreas onde eu preciso me arrepender. Onde eu preciso melhorar. Vocês já pararam para pensar? Não sei como você, mas às vezes eu tenho a sensação que o nosso coração ele está muitas vezes poluído. Muitas vezes poluído. Você já parou para pensar? Será que o meu coração está poluído? Será que o meu coração está puro? Se Jesus viesse agora me buscar, como é que Ele me encontraria? Olha para a pessoa que está ao seu lado. Você já reparou como essa pessoa está bonita? Como ela está linda? Não é? É ou não é? Mas você consegue ver o coração dela? Igreja, vocês conseguem ver o coração da pessoa que está ao seu lado? Não consegue. Infelizmente, irmãos, muitas vezes o nosso coração, ele não corresponde àquilo que nós somos por fora. Muitas vezes nós somos pessoas que queremos mostrar algo que na verdade nós não somos. E Jesus, neste Natal, Ele está mais preocupado com o seu coração do que com a sua aparência. Ele se preocupa mais como você é por dentro, como você é na sua intimidade, como você é na sua casa, quando ninguém vê. É isso que Jesus está preocupado. Alguns exemplos, irmãos, de como a gente, muitas vezes, nós nos poluímos. Nós ficamos irados. Quem é que nunca se irou aqui? Alguém não se irou aqui? Muitas vezes nós ficamos poluídos quando nós ficamos frustrados com as pessoas que estão à nossa volta. Ixi. A gente tem que viver com pessoas, não é? Então, quantas vezes nós já nos frustramos? Quantas vezes nós ficamos com vontade de, como a gente diz lá em Portugal, apertar o pescoço, não é? Não no sentido de matar, mas só mesmo ali, só para sentir só um pouquinho, não é? Quantas vezes, irmãos? E isso vai trazendo poluição. São coisas que vão contaminando o nosso coração. Quando nós ficamos amargos, quando nós não somos compreendidos, né? Quando nós achamos que ninguém me compreende, ninguém me ama, ninguém consegue me entender. Será que sou só eu que já passei por isso? Né? A gente começa a pensar, por que eu? Por que está acontecendo de novo comigo? Né? Por que aquela pessoa não entende? Por que a minha esposa, depois de 20 anos comigo, ela continua a fazer a mesma coisa? Ela continua a não me entender? Quantas vezes a gente faz isso? E essa poluição, ela vai entrando na nossa vida. Quando falam mal de nós. Ixi, alguém falou mal de si esta semana? Ninguém gosta quando a gente fala mal. Nem que a pessoa não tenha razão. Mas nós não gostamos. E isso vai trazendo contaminação. Isso vai fazendo com que o nosso coração ele não fique mais puro. E outras coisas parecidas, né? A lista é longa. Mas o que tem trazido, o que nos tem feito nós ficarmos com o coração poluído? Bom, a boa notícia, irmãos, é que existe uma solução para isso. E essa solução chama-se Jesus. Quando nós nos arrependemos, e existe um fator muito importante, irmãos, é que para nós nos arrependermos, nós precisamos de admitir que nós estamos errados. Para nós nos arrependermos, nós precisamos de entender que nós pecamos. Porque ninguém pode dizer que se arrepende se ele não admitir que pecou e que errou.
Então a primeira coisa que nós precisamos pedir a Deus, Deus sonda o meu coração. Segunda coisa, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, nós precisamos nos arrepender. E quando nós nos arrependemos, isso vai gerar uma mudança na nossa vida. E isso é aquilo que Deus quer neste Natal. Que haja uma mudança na nossa vida. A nossa vida ela não pode ser igual. A Bíblia nos fala que todos aqueles que nasceram verdadeiramente, não da carne, mas do Espírito, existem evidências de uma transformação, de um verdadeiro nascimento. Quais são as evidências hoje na sua vida que Deus faz parte da sua vida? Quais são as evidências? Para a sua mãe, para o seu pai, a evidência que você nasceu é o seu corpo, é a sua vida. Qual é a evidência que o mundo lá fora vê que você nasceu de novo? Como está no seu coração? O seu coração é o mesmo, igual ontem, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás? É igual como ele é hoje? Se é igual, alguma coisa está errada. Talvez você não tenha nascido verdadeiramente novo. Talvez você tenha tido uma experiência, talvez você tenha até desejado que isso acontecesse. Mas isso não aconteceu. Por isso o seu coração pode estar tão contaminado, o seu coração está tão endurecido. Sabem, quando nós vemos verdadeiramente quando alguém cresceu, quando alguém foi transformado, é quando nós confrontamos essa pessoa, não colocando o dedo na cara dela, oh, tu fizeste isso. Não. É mostrando que a palavra tem para nós. E ela traz transformação. Ela traz confronto. Se nós ficamos da mesma forma, então Deus não habita em nós. Porque quando nós somos confrontados pela palavra, nós não conseguimos ficar indiferentes. Um dia eu ouvi um pastor e ele diz assim, olha, se você, no final da pregação, você for para casa, feliz, contente, batendo palmas, é porque eu fiz um mau trabalho. Porque a palavra, ela confronta. A palavra, ela faz com que a gente queira mudar. E o meu desejo esta noite é que a palavra que está a ser dada hoje, ela produza esse efeito na sua vida. Que você vá para casa com o desejo de assim, Deus, eu quero mudar. Eu preciso de Ti. Eu quero ter um coração puro. Eu quero ter um coração de adorador. Eu quero ter um coração para Te adorar neste Natal. Esse é o meu desejo. E eu creio que esse é o desejo que Deus tem para si. Como podemos nos tornar puros de coração? O que precisamos fazer? Salmo 51:10 diz assim, cria em mim um coração puro e renova um espírito reto dentro de mim. Estas foram as palavras que o salmista pediu a Deus. Cria em mim. O salmista sabia que ele não tinha um coração puro. Ele sabia que ele era falho. Então ele colocou nos seus lábios e disse, cria em mim um coração puro. E essas palavras nós precisamos colocá-las hoje na nossa boca. Deus, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração de adorador. O segundo ponto que eu quero falar hoje. Organização de prioridades. Infelizmente, irmãos, nós vivemos numa sociedade que corre, e muitas vezes nós não fazemos nada. Você já parou para pensar? Talvez você tenha hoje saído de casa, fez uma série de coisas, e às vezes você chega no final do dia assim, mas eu não fiz nada hoje, estou tão cansado. Alguma vez você já disse isso? Já pensou assim? E isso acontece, irmãos, porque hoje nós vivemos num sistema que eu chamo a cadeira de balanço. A cadeira de balanço, ela anda para a frente, anda para trás, há movimento, há um esforço,
mas nós nunca saímos do mesmo lugar. Sabem porquê? Porque muitas vezes nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Hoje pela manhã eu estava a falar com um casal aqui, bem na porta da igreja, bem estava um frio, né? Mas bem no frio tive a oportunidade de falar para esse casal. E esse casal, eles estavam a falar de uma série de coisas da vida deles, sonhos, projetos. Mas em nenhum desses projetos Deus entrava em primeiro lugar, ou melhor, nem entrava. E aquilo que eu disse-lhes a eles é assim, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a nossa vida ela é transformada. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, o nosso trabalho ele flui. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a nossa saúde melhora. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós somos prósperos. Como têm sido as nossas prioridades? A Bíblia diz em Mateus 6,33, mas buscar primeiro o seu reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vocês já viram como a gente às vezes somos um pouco, como é que eu ia dizer, qual é a palavra? Tolos. Porque a palavra diz assim, todas as coisas vos serão acrescentadas. Então porquê é que nós não buscamos primeiro o reino de Deus? Porquê é que nós não buscamos primeiro fazer a vontade de Deus? E esperamos que as outras coisas, aquelas que nós queremos, os nossos sonhos, as nossas metas, né? Os bens que nós queremos ser alcançados, é uma consequência. Mas vocês já viram como hoje as coisas estão invertidas? Hoje nós vivemos uma vida de trabalho, uma vida de esforço, para que a gente alcance algo que muitas vezes nós não alcançamos. Nós ficamos cansados, muitas vezes ficamos desanimados, muitas vezes nós queremos desistir. Então o segredo é o quê? É buscar primeiro o reino. Quando nós buscamos o reino, e o reino, irmão, não é a igreja. Aqui fala o reino, fala dos céus, fala de Deus na sua essência. Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, eu vou na igreja. Não, eu sou dizimista. Eu faço isto. Eu faço aquilo. Mas sabem uma coisa, irmãos? Isso já aconteceu comigo. Muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus, mas nós muitas vezes não queremos o Deus da obra. E Deus está interessado no Deus da obra, não naquilo que você faz. Porque quando a motivação é correta, as coisas acontecem. Algumas razões que nós usamos para justificar nós estarmos fora da presença de Deus. Trabalho muito, preciso de tempo para mim. Quantas vezes a gente ouve isto? Não, trabalho muito, não dou conta. Final de semana, difícil ir para a igreja, é difícil participar no grupo, é difícil levantar 6 horas da manhã para orar. Não, eu trabalho muito, o meu corpo não aguenta. Mas sabe uma coisa, irmão? Se você buscar primeiro o reino, você vai ter mais força para trabalhar. Se você buscar primeiro o reino, você não vai precisar trabalhar tanto. Porque a prosperidade estará sobre a sua casa. A prosperidade estará sobre o seu lar, sobre os seus filhos. Onde você colocar a planta do seu pé, Deus já lhe deu por herança. Onde você coloca a sua mão, Deus faz prosperar. Mas para isso existe um requisito, qual é? Buscar primeiro o reino. Estou muito cansado. Irmãos, hoje até os jovens dizem isto. As crianças chegam a casa e elas dizem, estou muito cansado. Foi feito um estudo, eu vi essa reportagem que passou em Portugal, que cerca de 50% das crianças portuguesas, elas chegam à escola cansados, irmãos. Cansados. Não existe uma razão plausível. Ou melhor, existe, mas eles não sabem. Muitas vezes as crianças elas vão para a cama cedo, 8, 9 horas. Mas elas ficam ligadas no telefone, elas ficam ligadas no videogame, elas ficam ligadas muitas vezes na televisão e não descansam. Cansados. Hoje nós vivemos uma geração de pessoas cansadas. Se eu perguntasse aqui quem se sente cansado nesta hora, se calhar 90% de vocês iriam levantar a mão.
cansados. Mas quando nós buscamos o reino de Deus, a palavra diz que nós renovaremos as nossas forças. Posso adorar a Deus na minha casa. Esta virou moda agora. Não, eu posso adorar a Deus na minha casa. Eu fico lá no quintinho, junto à lareira, ligo a televisão, ligo o computador. Não, agora eu posso até assistir ao culto online. Mas a Bíblia nos ensina, não deixais de congregar como igreja. Você é a igreja. Então você precisa vir. Você precisa estar junto com os seus irmãos. E são desculpas que muitas vezes nós arranjamos. Naquela igreja só tem gente problemática. Ixi. Se você conhecer alguma igreja que não tem gente problemática, não vá para lá. Porque senão ela vai ficar estragada. Igreja é composta por pessoas, irmãos. E pessoas são pessoas que estão em obras. Tem coisas na minha vida que Deus já restaurou, mas tem outras coisas que Deus não restaurou ainda. Tem coisas que foram restauradas na vida do meu irmão, mas tem outras coisas no outro que ainda não foram. Então nós precisamos entender que é melhor estar dentro da igreja com gente problemática do que lá fora no mundo, que também tem gente problemática. Só que aqui dentro nós podemos crescer, nós podemos aprender, nós podemos ser mudados, nós podemos ser transformados. Então isso é uma mentira hoje que o diabo ele tem colocado na cabeça de muitas pessoas. Não, eu vou adorar a Deus da minha forma, eu não preciso estar dentro de uma igreja, lá só tem problemas. Mas você já parou para pensar que todos nós temos defeitos, todos nós temos virtudes? Existe aqui alguém que não tenha algum problema, que precisa ser consertado, que precisa ser ajustado ali pelo Senhor Jesus? Todos nós temos. Quero dar um tempo. Essa é outra razão que hoje muitas pessoas elas dão para não estar na presença de Deus, para não estar na casa de Deus e para não priorizar Deus. Não, agora eu quero curtir a minha vida. Eu quero fazer aquilo que eu não fiz. Sabe o que é que me faz lembrar isso? Faz lembrar aqueles jovens que nunca tiveram a sua juventude, que nunca erraram, que nunca foram aqui, que nunca foram acolá. Chegaram nos 18 anos, agora eu sou livre, agora eu vou fazer, agora eu vou acontecer. Agora eu vou conseguir fazer aquilo que eu não pude quando os meus pais me prenderam. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso. Mas isso são tudo justificações para nós não priorizarmos Deus. Mas quando nós priorizamos Deus, muita coisa muda na nossa vida. Muita coisa muda. Deus quer preparar os nossos corações para o Natal. Seu desejo é que você crie mais espaço para o seu filho na sua sala do coração. Dentro do espaço do seu coração, o que é que você tem reservado para Jesus? É tudo dele? É só uma partezinha? 1%, 10%, 100%? Como está essa comparticipação? Quanto mais nós colocamos Deus em primeiro lugar, mais você vai ser próspero, abençoado, cheio do Jesus de Natal. As suas forças serão renovadas, o seu dinheiro irá multiplicar, o seu alimento nunca vai faltar. E mesmo no meio da tempestade, Deus vai lá com o salva-vidas para você ser resgatado. Mesmo no meio da tempestade. Veja o que é que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 28, 2. Irmãos, eu amo este versículo bíblico. Diz assim: todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Toda a gente quer isso na sua vida. Imagina o que é você ir no meio da rua e você ser atropelado por uma bênção. Quem quer ser atropelado por uma bênção? Irmãos, eu quero.
Se há uma coisa que eu não me importo é ser atropelado pela bênção. Mas veja mais o que diz, porque o versículo não para. Ele diz assim, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Então existe uma condição. A palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós obedecemos, o nosso coração ele é transformado. Quando nós obedecemos, nós estamos a colocar Deus em primeiro lugar. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, irmãos, a nossa vida ela fica bem mais fácil. Nós não sofremos tanto. E mesmo no sofrimento, Deus transforma isso numa bênção. E eu tenho visto, felizmente, muitos irmãos viverem isso. Terceiro, como está a decoração do seu coração? Como é que ele está ornamentado? O que é que você tem colocado lá dentro para ele ficar mais parecido com Jesus? Muitas vezes nós temos o nosso coração com coisas que não agradam a Deus. Coisas, muitas vezes, irmãos, que até nem são pecado aos olhos da Bíblia. Mas são coisas que muitas vezes nos tiram da presença de Deus. Nos tiram qual é o foco. E muitas vezes essas coisas que não são pecado aos olhos da Bíblia, elas se tornam pecado. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que toma o lugar de Deus é pecado. Hoje nós vamos fazer a apresentação da Pietra. Ela é uma bênção para o pai e para a mãe. Mas se aquela criança, ela tomar o lugar de Deus, a Bíblia diz que existe uma coisa chamada idolatria. E muitas vezes, irmãos, os nossos filhos têm feito isso feito na nossa vida. É uma coisa que não é fácil de ouvir. Mas muitas vezes nós fazemos isso. Ezequiel, 36, 26 diz assim, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Muitas vezes, irmãos, o nosso coração, ele não tem vida de Deus. Muitas vezes o nosso coração, ele está duro, frio. Muitas vezes nós não conseguimos nos alegrar com as vitórias dos nossos irmãos. Nós não conseguimos nos alegrar com a vitória, com a alegria da pessoa que está ao nosso lado. Porquê, irmãos? Porque falta o Jesus do Natal dentro do nosso coração. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Isso fala do Espírito de Deus. E nós precisamos do Espírito de Deus que habite dentro de nós. Que Ele faça parte da nossa vida diariamente. Coração novo. Quem quer um coração novo? Quem precisa de um coração novo? Hoje tantas pessoas elas esperam por um coração novo, por um transplante de um coração. Hoje eu soube que o cantor português que ganhou o Festival da Eurovisão, não sei se vocês viram, quando ele ganhou o festival, ele estava à beira da morte. O coração dele, a voz dele era uma voz fantástica, mas o seu coração estava quase morto. E ele teve internado mais não sei quantos meses à espera de um coração. Talvez você hoje precise de um coração novo. Talvez você hoje tenha que dizer assim, Deus, dá-me um coração novo. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração parecido com o teu. Deus deseja que o nosso coração esteja cheio de si. Cheio das coisas dele. Cheio da sua palavra. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Como tem sido o nosso falar? Porque você já reparou que o nosso falar ele está sempre seguido pelas nossas ações. Nós falamos e nós reagimos da forma como o nosso coração está. Talvez a gente hoje tenha que dizer assim, Jesus, muda o meu coração, dá-me um coração novo. Eu preciso de um transplante hoje, porque senão eu morro.
Esse é o Jesus do Natal que nós precisamos. Deus quer apenas o melhor para a sua vida. Ele quer ser uma influência para que você possa ser uma influência na vida de outras pessoas. Por último, qual o melhor presente para si? Qual o melhor presente que você quer dar a Jesus? Porque afinal, Jesus é que está a celebrar o aniversário. É por causa dele que hoje o mundo está assim. Como eu disse a semana passada, o nascimento de Jesus ele foi tão importante que ele marcou até o tempo. Passou a haver um antes e um depois de Cristo. Vejam o quanto Cristo veio mudar a história da humanidade. João 12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E a palavra aqui, receber no grego, ela significa bem-vindo ou aceitar. João está a deixar claro que devemos dar as boas-vindas a Cristo. Você já deu as boas-vindas a Cristo hoje na sua vida? Você já rendeu a sua vida a Cristo? Talvez você tenha um dia tomado essa decisão, mas talvez você tenha decidido seguir um ou outro rumo ao longo da sua caminhada, da sua fé cristã. Muitas vezes nós nos afastamos. Durante mais de 2 anos eu estive afastado da presença de Deus. Graças a Deus, às orações de minha esposa, às orações de muitos irmãos, hoje eu estou aqui. E acima de tudo porque Deus tinha um plano também na minha vida. Deus tem um plano na sua vida. Talvez você tenha a dizer assim, não, ainda não é a hora. Eu era assim, né? Até que Deus me arrastou lá do meu Portugalzinho, né? Os 30 e poucos graus, me trouxe para os 5, 6, 10 graus da Irlanda, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Deus se tirou lá do Brasil, Portugal, de outros lados, porque Deus tem um propósito na sua vida. Qual o presente que você hoje tem para Jesus? Precisamos crer nele e precisamos de o receber. Porque, irmãos, a Bíblia diz que até o diabo crê. Crer em Deus, irmãos, não muda nada a sua vida. A Bíblia diz que até os demónios creem. Até os demónios creem. E nenhum deles irá para o céu, de certeza absoluta. Então, não basta crer. Nós precisamos de o receber como Senhor e Salvador da nossa vida. E esse é o presente maior que Jesus quer hoje. Que você realmente se renda a Ele. Que você se entregue na vida dele, a Ele, a sua vida. Esse é o presente maior. Pela fé nós nos tornamos cidadãos do céu. Oh, irmãos. Tem muitas pessoas que dizem, eu sou brasileiro, eu sou português, eu sou chinês. Para mim, diz assim, irmão, eu sou cidadão do céu. Você pode dizer isso comigo? Eu sou um cidadão do céu. Eu pertenço à pátria celestial. É isso, irmãos, que nós temos que ter como meta. Alcançar o céu. Alcançar a pátria onde Deus vive. Foi por isso que Ele fez o seu Filho vir à terra. Foi por isso que Ele nasceu. Foi por isso que Ele cresceu. Foi por isso que Ele fez todo o percurso. E levou a palavra de salvação. E quando Ele foi àquela cruz, quando Ele morreu, foi para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Mas não parou por aí. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós somos cidadãos do céu. Nós temos uma herança. Temos algo que outras pessoas, infelizmente, ainda não têm. Você crê nisso? Você crê que você vai estar no céu? Eu creio. A Bíblia fala em Provérbios 23, 26. Filho meu, dá-me o teu coração e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. Jesus, nesta noite, Ele está-te a pedir o teu coração. Ele está a dizer assim, olha, rende-te a mim. Eu quero que tu mores na minha vida. Eu quero que tu mores. Eu quero que tu faças de mim a prioridade absoluta.